São 10h40, voltamos com o CBN Campinas desta quinta-feira e já estamos em contato com a médica infectologista da Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stuck. Muito bom dia, doutora Raquel Stuck. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Olha, comecinho da semana a gente começou ali falando sobre a Sputnik V, mas a gente tem vários assuntos referentes a vacinas e hoje em Campinas chega uma que é muito importante, como todas são importantes, para reforçar esse plano de imunização aqui contra a Covid-19. Está chegando às 7h da noite. O primeiro lote, 1 milhão de unidades, o primeiro lote da vacina da Pfizer. O quão importante vai ser chegar uma vacina como essa? A gente está falando de poucas doses quando a gente pega um Brasil desse tamanho, mas de qualquer maneira são desafios para a refrigeração, mas também um reforço extremamente importante, né, doutora Raquel? Nesse momento que nós estamos, toda vacina que chega, né, muita quantidade, não tão grande em quantidade, ela é sempre muito bem-vinda e vai nos ajudar, sim. Provavelmente, eu espero que seja assim, deverão ser vacinados 500 mil pessoas com esta vacina chegando aqui da Pfizer, porque nós não temos previsão de nova entrega, até onde eu sei, temos que garantir a segunda dose, que é no intervalo curto. Então, essa vacina, como você já mencionou, ela precisa de uma refrigeração especial, então a logística deve incluir, né, locais, regiões metropolitanas onde existam esses freezers. A gente sabe que os centros universitários, os centros de pesquisa já fizeram um levantamento, já tem freezers disponíveis e devem ser utilizados aí para o armazenamento da vacina, que depois pode ser distribuído e ficar um tempo, daí, né, uma semana numa temperatura não tão baixa assim. Então é uma ótima notícia, é uma excelente vacina, né, com uma eficácia muito boa, e realmente é uma conquista, né, que estejamos recebendo a vacina da Pfizer agora. Doutora Raquel Stuck, muito bom dia. André Berenguel aqui, prazer falar com a senhora mais uma vez também. Com relação à Sputnik, a gente trouxe até informação nesta semana aqui no próprio CBN Campinas, com relação lá à negativa por parte da Anvisa, pelo menos até o momento, né, dessa importação extraordinária aí do lote, né, do imunizante russo. Por unanimidade lá, os técnicos informaram vários motivos, né, e dentre eles, um dos mais críticos, pelo que a gente pôde acompanhar pela própria imprensa também, essa questão do material genético lá, do adenovírus, né, que poderia estar se replicando no corpo, algo que não era para ocorrer. Isso é realmente grave? Quais as implicações para as pessoas? A gente pode ter, André, bom dia, prazer estar falando com você também. A CBN, né, entrevistou hoje o Gustavo da Anvisa, uma entrevista muito esclarecedora até sobre este parecer deles, e que coloca exatamente que a Anvisa foi, ao que parece, né, a primeira agência reguladora que detectou que não está claro, ou que o que parece é que o adenovírus, que dá carona para o material genético, né, do corona, ele não sofre inativação, então seria um adenovírus replicante. Ele sendo replicante, ele pode causar doença, pode dar pneumonia, pode dar diarreia, pode dar um quadro febril, né, com uma intensidade variável nas pessoas que recebem a vacina. Então, e nós, né, lembrando que a gente vacina pessoas saudáveis, então não é esperado ou não é desejável que você possa ter como reação adversa uma infecção, né, ou sintomas de uma infecção decorrente do vírus que está ali sendo utilizado na vacina. Foi uma situação que chamou realmente a atenção naquela explanação da Anvisa na segunda-feira à noite, e foi uma questão assim até que surpreendente, né? Porque pelos testes e o que vinha sendo falado, aquilo não poderia estar acontecendo, não poderia acontecer em nenhuma amostra, né, doutora Raquel Stuck? E estranho, todas as amostras
tinham essa replicação de um vírus, que pode até ser que não cause nada, né, doutora Raquel? Mas não deveria acontecer, né? Na verdade, o que até a Anvisa colocou, eles fizeram uma análise de todos os procedimentos feitos para a fabricação da vacina e não consta, e o que consta nesta documentação é que os vírus são replicantes, não consta inativação, e foi por isso que a Anvisa fez este pronunciamento e alertou a todos. Então, é realmente, e solicita, né, ou que eles refaçam todos os procedimentos aí, né, para a vacina, para ter a garantia, né, desse processo de inativação, como acontece com a vacina da Janssen, como acontece com a vacina da AstraZeneca, que usam a mesma receita, vamos dizer assim, né, com adenovírus, para que possa daí ser reavaliado novamente, né, a viabilidade e a segurança da vacina Sputnik. Agora, doutora Raquel, falando um pouco de vacina ainda, a gente tem as mais que a gente tem acompanhado, né? A gente tem a Coronavac, a gente tem a Pfizer, a gente tem a da Janssen, a gente tem a Moderna, as principais aí sendo utilizadas, a AstraZeneca, a Oxford, né, também. Paralelo a isso, o próprio repórter CBN trouxe a questão da Índia, agora aí com 370 mil casos nas últimas 24 horas. No Brasil, foram 77 mil casos nas últimas 24 horas, para a gente ter essa noção. Enquanto no Brasil a gente tem aí cerca de 220 milhões de moradores, a Índia tem 1.366 bilhões de moradores. É gente que realmente não acaba mais na Índia. Para a infectologia, como que a infectologia vê essa questão dessa população tão gigantesca, né, com vários imunizantes que as farmacêuticas vão correndo atrás dessas atualizações com relação a essas novas variantes, e agora também já surgindo a variante lá na Índia, já que foi detectada aí pela OMS em 17 países. Como que é esse trabalho? É um negócio que vai se atualizando a cada dia mesmo, né? Não, e você vê que a pandemia da Covid, ela, assim, é meio uma montanha-russa, né? Você tem, começa num local, daí você tem uma explosão de número de casos, daí ali 2, 3 semanas, né, esse número de casos começa a diminuir, depois óbitos, e daí explode no outro lugar, e aquele local que ficou, né, com número baixo, daqui a pouco vem de novo. Então são montanhas russas que vão se sucedendo, e com a densidade populacional, né, como você comentou, André, na Índia, isso é extremamente preocupante. Vamos lembrar que há 2 semanas atrás, né, próximo a 2 semanas atrás, houve, né, aquela comemoração, né, de uma comemoração religiosa na Índia, onde né, milhares, né, milhões de pessoas ali próximas, muito próximas umas das outras, né, é a tradição se banhar no Ganges, eles foram lá se banhar no rio, mas ali já era assim, a gente não é surpresa que isso esteja, infelizmente, acontecendo na Índia, quer dizer, todas as formas, né, foram, eles abriram mão de todas as formas aí de conter a transmissão. E vamos lembrar que a Índia é um grande produtor de vacina também, né? Mas é um contingente populacional imenso e você precisa ter uma logística ali de vacinação. Agora, a Organização Mundial de Saúde, todos nós temos reforçado muito isso, né? Não é você achar, né, ter a vacina e achar que tudo já está resolvido em termos de pandemia. A gente ainda precisa, né, mesmo iniciando a vacinação, que a gente tem insistido aqui no Brasil também, manter, né, o distanciamento social, o uso correto de máscara, né, sempre que sair de casa, trocar a máscara se ficar, né, mais que 2, 3 horas fora de casa e sempre estar higienizando as mãos. Então, se não houver, até ali na Índia, né, uma ação para vacinação e para orientação e educação da população, né, em relação a essas medidas de contenção da transmissão, serão também, né, dias muito trágicos lá na Índia. E até aproveitando essa situação lá na Índia, professora Raquel Stuck, com essa situação descontrolada, e como a senhora mesma lembrou, a Índia, uma das maiores produtoras de vacinas do mundo, e lembrando, né, o Instituto Serum que mandou aqui as primeiras doses de Oxford para o Brasil.
a gente pode ter um descontrole nesse envio de vacinas por parte do desespero do governo indiano, porque a vacina, como a senhora disse, ela não resolve tudo, mas é uma resposta à população? A Índia pode, já há pouco tempo atrás, ela já diminuiu, né, ou adiou a remessa, né, dos insumos aqui para o Brasil, exatamente para poder vacinar a sua população. Né? E eu acredito que então isso pode sim acontecer, isso pode ter reflexos aqui na nossa no montante de vacinas que nós teremos para prosseguir a nossa vacinação contra a Covid no Brasil. Agora, provavelmente teremos também, né, uma ação internacional e liderada, eu espero, pela Organização Mundial de Saúde, para tentar também acudir, vamos dizer assim, a Índia neste momento, onde, sem dúvida nenhuma, as medidas, né, de distanciamento são importantes, mas né, iniciar a vacinação lá numa velocidade muito grande, com boa adesão da população, também é fundamental. A senhora falou agora há pouco essa questão da doença, né, no âmbito mundial, de ser uma montanha-russa. E dá para a gente arriscar, assim como na economia, que a gente tem fatores internos e fatores externos, né, que refletem diretamente na situação aqui no nosso país, dá para arriscar que no inverno próximo brasileiro a gente não terá uma terceira onda em vistas dessas reduções, pelo menos em alguns locais, e o andamento, né, o avanço na vacinação, ou pode acontecer ainda essa terceira onda no país? André, olha, a terceira onda ela pode acontecer. Né? Nós sabemos que esta melhora agora é uma melhora que é mais dos dados, do número de casos novos, e vamos pensar, né, que em abril, maio do ano passado, no pico até da pandemia aqui no Brasil no ano passado, quando a gente chegava em 80% de ocupação de leitos, a gente já estava aterrorizado, né, de leitos de UTI. Agora a gente comemora que nós estamos com 80% de leitos, né, como se fosse uma grande vitória. Não é, o momento ainda é um momento muito delicado, né? Mas, de fato, houve uma diminuição do número de casos e o que era 100% de ocupação realmente reduziu para 80%. Agora, nós sabemos que o ritmo de vacinação, né, ou a porcentagem que nós temos de pessoas vacinadas não nos permite ainda, né, não nos dá segurança ainda de que nós conseguimos controlar a pandemia aqui no nosso meio só com a vacinação. Né? A gente tem 14%, né, de pessoas vacinadas, isso ainda é muito pouco, isso não dá nenhuma proteção em termos coletivos. Né? Então, se nós tivermos, né, descontrole, se a gente não der importância ou não seguir as recomendações de não aglomerar, né, de tentar evitar ambiente fechado, ou ficar nesses locais por pouco tempo, sempre de máscara, né, os gestores terem um olhar especial para o transporte público, porque as pessoas, né, voltaram a trabalhar, nós teremos daqui 2, 3 semanas novamente uma nova ascensão do número de casos e daí possivelmente uma terceira onda. E, doutora Raquel Stuck, é uma situação que a mim me incomoda. A Coronavac, nós temos aí o uso emergencial para a Coronavac, o uso definitivo já para a Oxford AstraZeneca, também da Pfizer, o uso emergencial para a da Johnson, que ainda deve chegar aqui ao Brasil, já há esse acordo. Da Coronavac, o uso emergencial foi aprovado no começo do ano. E até o momento, lá na Anvisa, pelo menos a gente segue esse registro, não há o pedido do registro, né, em definitivo, da Coronavac, que é a principal vacina utilizada no Brasil até este momento. Ontem, na coletiva de imprensa, lá no Butantan, o diretor-presidente do Butantan, Dimas Covas, finalmente respondeu esse questionamento. E foi, né, questionado sobre e aí? E o registro definitivo, quando será apresentado? E ele respondeu tão rapidamente, mas tão assim, en passant, ele disse que o registro definitivo não é prioridade, mas está caminhando. Agora tem a Butanvac. É que a gente fica pensando, bom, o registro definitivo está demorando para sair ou para ser apresentado.
E agora com essa Butanvac, politicamente, o governo falou, olha, vamos apresentar a nossa, porque a do registro definitivo pode levar um pouco mais de tempo? Realmente essa resposta, né, do Dimas Covas foi muito evasiva. Ele pode ter mais, o Butantan pode ter mais de uma vacina até aprovada, isso não teria nenhum problema, né, para uso aí regular, e seria até desejável que né, tivesse. E o que parece também, quer dizer, a impressão que a gente fica é, não, acho que o Butantan parece que está meio desistindo da Coronavac e vai apostar na Butanvac. Só que a Butanvac, era muito mais fácil, na minha maneira de ver, e mais lógico, né, apresentar a documentação toda para a Anvisa, solicitando a aprovação, né, da Coronavac. Nós tivemos os resultados muito animadores, né, que foram publicados da vacinação com a Coronavac no Chile, temos, né, já na população vacinada aqui no Brasil uma redução importante de hospitalização e de óbito também, então seria importante, e assim, neste momento, quanto mais vacina nós tivermos, a gente vai precisar de muita vacina, e provavelmente a gente vai se vacinar todo ano, quer dizer, é bom ter um bom cardápio, né, um cardápio bem diversificado de vacinas para a gente manter nossa população vacinada e poder dar segurança para todos, né, para poder a economia voltar, né, a trilhar o seu caminho. Aí agora a impressão que fica assim, não, aparece, acho que a Coronavac talvez a gente desista e vamos para a Butanvac. Só que a Butanvac, ela não teve nem autorização para iniciar a fase agora em humanos, né? Então, e daí vai começar, quando tiver essa autorização, quando todas as pendências, né, com a Anvisa forem resolvidas e a Anvisa aprovar, você vai iniciar uma nova fase, que até você ter os resultados, até apresentar essa documentação na Anvisa e tudo, é algo que vai ser lá para final do ano que vem, talvez, né? Doutora Raquel Stuck, médica infectologista da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Gostei aí do fundo, só faltou um distintivo, tá, doutora Raquel? Verdade. É que tem que ser imparcial, né? Sim, claro. Então tá bom, muito obrigado, doutora Raquel Stuck, mais uma vez aqui participando. Um bom dia para todos. Um bom dia do CBN Campinas, são 10h57.